Cumprimento a todos e a todas na paz do Senhor Jesus Cristo. Louvo a Deus por mais um dia aqui de quarentena, onde estou tendo tempo aqui para poder trazer alguns ensinamentos da Palavra de Deus. Hoje quero falar acerca da oração. O texto que nós vamos estudar se encontra em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 17. Também nós vamos pegar como paralelo de estudo o texto que se encontra em Mateus, capítulo de número 6, versículo 5, até o versículo de número 3, que é a oração dominical, conhecida como a oração do Pai Nosso, um modelo de oração para nós que servimos ao Senhor Jesus Cristo. Quero aqui agradecer a todos que estão inscritos neste canal. Creio que está sendo de grande valia para as nossas vidas esse estudo simples, objetivo, que você possa colocar o seu comentário, deixar o seu joia e divulgar para pessoas que não conhecem a palavra de Deus, o maior número de pessoas possíveis, que é uma maneira de nós evangelizarmos essas vidas, estas almas. Não vou agradecer por cada nome aqui, porque são muitas pessoas que eu conheço. Eu posso deixar de falar, de algumas pessoas, então, para não ser falho, mas eu queria, em especial, agradecer ao jovem Marco Antônio, filho aqui da minha vizinha Rosa, que está acompanhando esses estudos. Ele falou que está sendo muito edificante para a sua vida. Quero agradecer também a Cristina, que se inscreveu hoje também no canal. Amados, e todos vocês, de coração, eu louvo a Deus pelas suas vidas. Não vou fazer menção de cada um porque posso ser falho, A Daniela também, que sempre está ali no projeto Vamos Povoar o Céu, semeando a palavra de Deus. E entre outras pessoas que são muitas, mas eu louvo a Deus pela sua vida. Eu já orei, amados, aqui para ganhar tempo. Já orei aqui em casa, estava orando agora. E já vamos começar então esse estudo para poder reduzir o vídeo. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 17, diz assim: Orai sem cessar. Então, Paulo aqui quer trazer um grande ensinamento acerca da oração. O nome já se diz, Alguns dizem aí oração, que é orar mais agir. Temos que orar, mas também temos que agir. Aqui está no imperativo, orai. Esta palavra significa proseuchomai, que é um pedido de alguém que está em uma posição inferior a alguém que está numa posição superior. No caso, o Senhor nosso Deus. Este é o sentido real desta palavra. A palavra orai aqui está dizendo: ore hoje, ore amanhã, ore depois de amanhã, ore em todo o tempo. Paulo está tentando trazer uma ideia como se fosse uma tosse eminente, em que a pessoa fica tossindo toda hora, Então, o Senhor aqui nos ensina que a oração tem que ser algo contínuo, tem que ser algo de ser praticado a cada dia na sua vida diária, a oração. A palavra também significa suplicar, orar fervorosamente. Paulo então nos ensina, através da palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, que devemos orar. Orar quando? Orar sem cessar. A palavra sem cessar aqui é ininterruptamente, ou seja, sem interrupção, sem omissão.
Nós vamos entender o porquê sem omissão, sem interrupção. E o que é omissão? Omissão é você deixar de fazer algo, deixar de lado, desprezar algo, desprezar alguém. Quando você deixa de orar, você está desprezando algo, você está rejeitando algo, você está sendo omisso ao seu Deus, ao seu Criador. O perigo, então, da falta de oração é desprezar uma ferramenta poderosa, uma ferramenta espiritual que Deus deixou em nossas mãos. É uma arma poderosa na batalha espiritual, a oração. Então devemos orar sem cessar. Orai sem cessar, continuamente, ininterruptamente, palavra difícil, sem interrupção. Devemos estar sempre orando a Deus. A verdade prática vai falar aqui. O Novo Testamento nos ensina que a oração deve ser uma prática contínua, ou seja, algo que tem que ser hoje, amanhã, depois. Temos que estar continuamente orando. Dos cristãos, tá? Desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Isso que nós vamos aprender sobre a oração. Se você não tem o costume de orar na sua casa, crie esse hábito de orar. Coloque aí 5 minutos de oração. Depois, amanhã você coloca 10 minutos orando. Amanhã você aumenta mais 5 minutos, você coloca 15 minutos orando. E aí você vai pegando o prazer de estar diante da presença do Espírito Santo. Isso nós vamos aprender aqui. A verdade prática, então, a oração deve ser uma prática contínua. Nós temos que estar sempre orando, amados. Se você serve a Deus, se você é um cristão, se você entregou sua vida para Cristo, você deve estar em constante oração. Eu costumo dizer aqui, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. A oração, ela tem um efeito poderoso no mundo espiritual. Isso nós vamos ver. Então, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muita unção. Que coisa maravilhosa, né? A oração, ela fortalece. Fortalece o quê? Fortalece o nosso espírito. Fortalece a sua alma. Ela muda a sua maneira de falar com as pessoas, tendo mais comunhão com Deus. Quando nós criamos o hábito de falar com Deus, a nossa linguagem, né, o nosso dialeto, a forma que nós nos expressamos para as pessoas, ela vai mudar automaticamente. A Bíblia nos diz que aquilo que a boca fala é o que o coração ele está cheio. Se o nosso coração estiver cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, cheio de Deus, nós vamos falar coisas que vão edificar a vida de outras pessoas. Então, temos que estar em constante oração, em comunhão com Deus, sentindo, né, o poder de Deus dentro de nós, até transbordarmos da presença do Espírito Santo. Vocês já viram pessoas que até são crentes, mas estão aí numa roda de escarnecedores, ou estão num trabalho e de repente soltam um palavrão. E aquela pessoa fica envergonhada. Mas por quê? Porque o coração daquela pessoa está cheio de perversidade. Ou você está no seu trabalho e você vê um crente lá e ele só fala de futebol. Ele não fala de outra coisa, ele só fala de futebol.
o coração dele está cheio de futebol. E aí, amados, nós temos que ser espirituais. Nós somos cidadãos dos céus e temos que ter uma vida de devoção, de oração ao Senhor. A oração, ela vai fortalecer sua alma, fortalecer o seu espírito e vai manter-se a sua conexão com o seu Criador, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler aqui um texto para que nós podemos fazer como referência. Se você tiver a Bíblia na sua casa, abra sua Bíblia aí em Mateus, capítulo de número 6, e o versículo de número 5 até o versículo de número 13, que diz assim, Mateus, capítulo de número 6, o versículo de número 5 até o versículo de número 13. Diz assim: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, ou outras traduções, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai, que te vê e o que está oculto, o teu Pai, e o que te vê e o que está oculto te recompensará. Quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, ora em secreto, que o teu Pai que te vê em secreto, em outras traduções, ele te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, repetições, fica repetindo as mesmas palavras. Por quê? Como gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não é repetir, não é ditar aquela mesma palavra, não, achando que vai ser ouvido. Não vos assemelhoeis, pois a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós los pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Você gostou desta oração de Jesus? Aqui nós vamos ter então grandes ensinamentos sobre a oração. E aí eu quero começar com vocês sobre um assunto muito importante, que é a oração. Lutero, ele expressou uma frase bem bonita, uma certa vez. Ele diz que Deus quer nos atrair com estas palavras, com as palavras do Pai Nosso, tá? Para crermos que Ele é o nosso Pai. Que coisa maravilhosa! Você saber que você tem um Pai, e este Pai é o Criador do universo. Esse Pai morreu por você na cruz do Calvário. Esse Pai, Ele cuida da sua vida nos mínimos detalhes. Então, segundo Lutero, esse Pai, esse nosso Deus, Ele quer nos atrair com estas palavras, para crermos que Ele é o nosso Pai de verdade e nós somos filhos e filhas. Portanto, podemos pedir a Ele sem medo. Podemos pedir a Ele sem medo e com toda a confiança, como filhos queridos ao seu querido Pai. Palavras
de Martinho Lutero, um grande agente da Reforma Protestante. É isso mesmo. Temos que pedir com confiança, porque nós somos filhos e filhas do Senhor, nosso Deus, e um filho tem que ir confiante até o seu pai, pedindo e acreditando que o nosso Pai, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele é bom em todo o tempo. Amém? Então vamos continuar agora aqui a oração. Se você quiser anotar aí, anote a palavra psique, que vem do grego, oração psique, que é a parte imaterial do homem. Já expliquei ontem sobre isso, né? A parte não tangível, a parte incorpórea. E a sua natureza espiritual, imortal, suas faculdades, a sede dos sentidos, desejos, afetos, apetites, entendimento, mente, intelecto, em relação ao homem, a sua vida em si. Então a oração, ela passa pela nossa parte imaterial, pelo nosso espírito, pelo nosso espírito. Nós temos a alma que sente tristeza, alegria, raiva, né? A nossa alma sente alguns desejos, porém o nosso espírito que ora a Deus, o seu espírito é que ora ao Senhor. O fôlego de vida que está dentro de você, a parte imaterial, esta parte do Espírito, ele se comunica com Deus, o Espírito Santo. Então o Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito. A oração é através do Espírito. Paulo vai dizer, orai em espírito, né? A oração, ela é através do nosso espírito, a parte imaterial do ser humano. O psique aqui é a alma, tá? Então a alma e espírito e corpo, a tricotomia, nós fomos formados dessas três composições. Quando oramos, mostramos a nossa dependência a Deus. Só oramos porque somos limitados. Vamos fazer uma pergunta: por que que a gente ora se Deus, ele sabe de tudo? Se Deus, ele diz na sua palavra que antes que chegasse a palavra na minha língua, Deus já sabe o que eu vou pedir. Então, se Deus já sabe o que eu vou pedir, então eu não devo orar? Não, de maneira nenhuma. A oração, ela é justamente para mostrar que eu e que você somos limitados, que dependemos de Deus. O que é possível, Deus vai deixar que você faça. O que é impossível, você vai levar em oração a Deus, clamar a Deus e pedir que o Senhor, então, faça o impossível. Está lá em Lucas, capítulo de número 1. Porque para Deus nada é impossível. Então só oramos por quê? Porque nós somos limitados. Todos nós somos limitados. Somos fracos, somos pecadores. Tem coisas, tem situações que eu e que você não temos condições de resolver. E é nessas horas que nós devemos orar a Deus, clamar ao Senhor, pedindo a intervenção de Jesus Cristo e do teu Espírito Santo em algumas situações e causas da nossa vida. Também devemos orar para agradecer. A oração não é só pedir. A oração também pode ser em forma de gratidão a Deus. Devemos agradecer a Deus pelos livramentos, agradecer a Deus pela saúde, agradecer a Deus pelo emprego, agradecer a Deus pela família,
agradecer a Deus pela nossa salvação. E aí você pode agradecer a Deus por vários motivos, e isso não vai faltar. Na oração você pode agradecer também a Deus. Então a primeira verdade aqui, só oramos porque somos limitados e não podemos fazer o impossível. E quando nós oramos, colocamos em Deus, nas mãos do Senhor, o impossível. Louvado seja o nome do Senhor. E quem é o exemplo de qual nós devemos seguir para ter uma vida de oração? Você pode pensar aí, mas não tem outro que orou como orou, que teve uma vida de devoção. E ele nem precisava orar, porque ele era o próprio Deus. Jesus foi um dos maiores modelos, maiores exemplos das Escrituras Sagradas de homens que oraram ao Senhor, clamaram ao Pai, intercederam pela humanidade. Jesus, ele é a maior prova de exemplo de que nós também devemos orar. Pois ele, tendo a natureza divina e tinha a natureza humana, isso daí é só para Jesus, né? Ele era Deus e ele era também homem, tá? 100% Deus, 100% homem. Como homem, ele tinha as suas limitações e vivia em contínua oração. O lado de Jesus, homem, ele precisava orar. Jesus, como homem, se você vê, ele tinha sede, ele tinha fome, ele tinha angústia, né? Ele se entristecia. Mas o Jesus como Deus, não. Ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Jesus Deus, ele dizia, aquele que tem sede, vem até mim e beba da água da vida. O Jesus Deus, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Notem que Jesus tinha a natureza divina e a natureza humana. Só que, mesmo diante desta situação de Cristo, como homem, ele tinha uma vida de oração. Ele tinha uma vida de comunhão com o Pai. E Jesus orava muito mesmo. Ele passava a noite orando no monte. Jesus passava intercedendo pelos seus discípulos, orando pela sua própria vida. Ele é um grande modelo, um grande exemplo, um homem que nós devemos tomar como espelho numa vida de devoção, de oração e de comunhão com o Senhor. Jesus, ele orou antes de fazer as suas escolhas aos seus discípulos. Ele não chegou assim, olha, vou escolher esse, vou escolher esse. Não, Jesus, ele orou a Deus. Ele pediu que o Espírito Santo revelasse quem verdadeiramente estaria ali para o plano da sua salvação. Jesus escolheu. Às vezes as pessoas, consagram aí na igreja diáconos, presbíteros, pastores, apóstolos, enfim, na carne, não pedem a direção de Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, você vai ver que antes deles consagrarem a pessoas ao diaconato, eles jejuavam, eles oravam a Deus e o Espírito Santo então vinha e direcionava a eles quem eram as pessoas propícias para poder estar realizando a obra de Deus. Até para isso nós precisamos orar, para colocar alguém na frente da obra de Deus, para colocar alguém na frente de um projeto. Temos que orar a Deus, clamar a Deus e pedir que o Espírito Santo venha revelar
quem realmente será ali um canal de bênção para poder realizar a sua obra. E aí, amados, Jesus, ele é maravilhoso, ele é um grande exemplo. Nos momentos que antecederam a sua crucificação, Jesus ele orou intensivamente, ele orou continuamente, a ponto de sair gotas de sangue, suor de gotas de sangue, quando ele estava angustiado. Ele orou buscando forças em Deus, buscando forças em Deus para suportar a provação, para tomar o cálice da salvação. Jesus clamou ao Pai, orou, a ponto de Deus enviar um anjo para consolá-lo, para confortá-lo. E quantas vezes nós estamos fracos espiritualmente e não dobramos o nosso joelho, não pedimos forças para Deus. Quantas vezes nós somos tentados, pela nossa carne, pela nossa própria cobiça, e nós não entramos em oração, não entramos em comunhão com Deus, pedindo para que Deus nos dê força para suportar as tentações, as provações que vêm na nossa vida. E aí o que acontece? As pessoas não oram, não pedem força para Deus e acabam caindo em tentações, caindo no pecado, acabam se enfraquecendo espiritualmente. E não tem força para orar depois, não tem força para buscar a Deus, e acabam se tornando um crente frio, afastado de Deus, mesmo dentro da igreja. Às vezes ele está dentro da igreja, mas está perdido, não está tendo força, comunhão com o Espírito Santo. Precisamos ser como Jesus, buscar forças em Deus no meio das provações. Eu conheço pessoas hoje, cristãs, que estão passando por momentos de depressão profunda por causa do coronavírus, por causa desta pandemia, e não sabem o que fazem da sua vida, sendo que a oração, ela tira o peso da nossa alma. A oração, ela leva até Deus todas as nossas ansiedades. A oração, ela nos fortalece nos momentos mais difíceis da nossa vida. Precisamos ter esta vida de oração. E Jesus também, ele orou até mesmo na cruz do Calvário, quando ele estava diante dos seus algozes, diante daqueles que os feriram. Jesus olhou para o alto e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele estava fazendo uma oração. E ele fez muitas orações secretas, em particular, Ele ia muito no monte e ele nos deixou um grande legado, nos deixou um grande exemplo. Se Jesus, sendo Deus, amados e amado Senhor, tinha uma vida de oração, tinha uma vida de comunhão com o Pai, imagine nós, pecadores, fracos, que vem qualquer ventinho nos leva. Precisamos também estar revestido no poder de Deus, no poder do Espírito Santo. E a oração, ela vai fortalecer a sua vida. A oração, ela vai fortalecer o seu espírito. E você vai ver a diferença quando você separar todos os dias um momento especial para orar a Deus. Fechar para balanço, desligar celular, fechar a porta do seu quarto, entrar na presença de Deus, e vocês vão ver como vai ser diferente o seu dia, como vai ser diferente a sua vida espiritual. Ela vai ser transformada quando você entrar de vez na presença do Senhor. Vamos agora aqui para uma próxima parte da oração. A oração, ela tem que ter ação de sua consciência para se dirigir a Deus. A oração, ela se busca o auxílio de Deus, o poder do Espírito Santo, a comunhão com Deus por meio de palavras, por meio de
pensamentos. Então você pode orar pensando, que é orar em espírito. Você pode orar falando, né? Você pode orar em línguas estranhas, se você tem o dom, os dons espirituais. Se você foi agraciado com as línguas estranhas, então você vai ver que a oração em línguas estranhas é como se fosse uma senha do computador. Quando você entra no computador e digita lá a senha, fica tudo pretinho. Ninguém sabe o que está sendo digitado, somente você. É assim quando você ora em línguas estranhas. O diabo não sabe o que você está falando, mas Deus, somente Deus o entende. Paulo vai dizer sobre o poder eficaz da oração em línguas estranhas, tá? O dia da semana, o horário, postura em pé ou de joelhos prostrados, etc. Isto vai de você. Eu já falei ontem no estudo aqui, você deve estar com o seu espírito prostrado, com a sua alma em reverência a Deus. Se você está de pé, se você está de joelho, se você está sentado. Lógico, para orar é melhor de joelhos, aos pés do Senhor. É tão bom, né? Mas aí vai de cada um de vocês, vai da condição física de cada um. Mas nós temos que orar sem cessar, continuamente, para termos uma vida de unção, de poder espiritual. Então não há nenhum problema na posição a qual você vai orar. Não há. Se vai orar de pé, se vai orar de joelho, não importa. O importante é que você venha ter uma vida contínua de oração, uma vida de comunhão na presença de Deus. Temos que orar. Temos que separar um tempo para clamar ao Senhor. Você tem que ter o seu quarto de guerra aí. O seu quarto onde você vai dobrar os seus joelhos. Vou fechar para a balança agora e vou entrar na presença de Deus. Vou me encher do Espírito Santo. Eu quero falar com Deus agora. Eu quero expor as minhas dificuldades. Eu quero orar pelos meus familiares. Eu quero apresentar o meu ministério, o meu pastor. Eu quero orar pela empresa, para que a minha empresa possa crescer e eu possa ser abençoado e crescer lá dentro também. Eu quero orar pelos meus projetos. Amados, tem tanta coisa para a gente orar. Basta você começar a colocar os joelhos no chão e o próprio Espírito Santo vai colocar pessoas para você orar, interceder por os seus familiares. E você vai ver que não vai faltar palavras para você ter oração. Amém? A oração, ela tem que ser sincera. Amados, chega de oração formal. Soberano Deus, Altíssimo, Poderoso Deus, Magnífico. Não, a oração ela é sincera. É uma oração que sai do fundo da sua alma. Sinceridade. Mostra quem você é. Fale dos seus defeitos para Deus. Fale das suas dificuldades. Fala naquilo que você precisa melhorar. Fale o que realmente você precisa ser diante de Deus. O que você precisa que Deus mude em você para que você possa se tornar um verdadeiro cidadão dos céus. Peça para Deus te dar sabedoria, estratégia para se santificar, força para jejuar, entendimento para ler a palavra dele. Amados, você tem várias formas de orar, tá? Você pode, desde que você seja sincero diante de Deus. Sinceridade é tudo, porque com Deus nós não podemos mentir. Com Deus nós não podemos disfarçar. Com Deus não tem máscara. Com Deus ou é ou não é. Deus é Ele que te criou e Ele conhece mais do que você mesmo. Tá? Ele te conhece mais do que você mesmo. Sinceridade. Coração aberto. Abra o coração para Deus. Fala a Deus, realmente, Senhor, pequei nessa parte. Senhor, meu Deus, eu sou um lixo, eu preciso mudar nisso daqui, Senhor. Eu sou muito nervoso, eu sou muito nervosa. Senhor, eu ainda falo palavrão. Senhor, eu ainda fumo. Senhor, eu não sei. Senhor, eu ainda vejo pornografia. Meu Deus, me livra, Senhor, me limpa, Pai. Eu quero ser puro, eu quero ser santo.
Abra seu coração para Deus. Eu falei até aqui no estudo de ontem sobre a adoração. Mostre o seu lado feio, o lado que as pessoas não conhecem. Mostre para Deus. E Deus vai ver a sinceridade do seu coração. E você vai ver que vai ser diferente esta oração. O Espírito Santo vai te visitar. Quebrantamento. Temos que se quebrantar diante de Deus na oração, amados. Quer orar e sentir Deus? Se quebrante mesmo. Tenta sentir Deus na oração. Um dos segredos na oração não é apenas você falar com Deus, mas é você ouvir a Deus. Às vezes a pessoa fala, mas ela não consegue ouvir a Deus. E isso é possível quando você está sensível à voz do Espírito Santo. Então na oração, se quebrante diante de Deus, seja sincero, abra seu coração e procure ouvir a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala também no momento da oração, ele fala. Então procure, e amados, aqui ó, coloquei aqui, rasgue o seu coração diante de Deus. Eu quero ler um texto aqui maravilhoso, e vou encerrar essa primeira parte para que não possa perder o vídeo, e vou colocar a segunda parte, tá? Sobre a oração. Espero que está sendo bênção para a sua vida esse estudo. Joel, capítulo de número 3. Amém? Joel, capítulo de número 3. Deixa eu só pegar aqui, amados. Capítulo de número 2, perdão. Versículo de número 12 e versículo de número 13. Eu quero que vocês abram sua Bíblia aí, no livro do profeta Joel, no capítulo de número 2, versículo de número 12 até o 13, amém? Diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz quem? O Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto, e rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos. Somente até aqui. Joel, aqui inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele sabia que o povo naquela época tinha um costume. Qual era o costume? Para demonstrar o arrependimento para Deus, eles rasgavam suas vestes. Como? Da parte do peitoral para baixo, mostrando seus arrependimentos. Porém, eles rasgavam suas vestes, mas não rasgavam o seu coração. E é isso que nós temos que entender. Nós temos que rasgar o nosso coração diante de Deus na oração. Qual foi a última vez que você chorou orando a Deus? Que você sentiu Deus, a presença do Espírito Santo, realmente chorou, como diz aqui, pranteou, rasgou seu coração diante do Deus Todo-Poderoso. O povo rasgava sua roupa, mas não mudava o seu coração. A oração tem que ser um quebrantamento da sua alma. A oração tem que ser algo profundo, em que você vai expressar realmente tudo aquilo que é verdadeiro, que está saindo do fundo da sua alma. Rasgue o seu coração diante de Deus, e vocês vão ver como que é bom você ouvir a voz de Deus, sentir a presença do Espírito Santo. A oração, amados, é algo maravilhoso quando você mantém a comunhão com Deus. Quando você sente o Espírito Santo dentro de ti, é algo que não temos como explicar. Por isso, busque a Deus mesmo em oração. Rasgue o seu coração, se quebrante, abra o seu coração, entre na presença de Deus em oração. Passe horas a fio na presença de Deus
E vocês vão ver, amados, que não há tempo para tristeza, não há tempo para depressão. Você vai sentir algo sobrenatural dentro do seu coração. E a sua boca vai sair coisas que vão edificar outras vidas. O seu dia vai ser um dia maravilhoso. Eu já vou continuar aqui, tá? Com a segunda parte. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.